compartilhar um conto chamado Coiote na Terra dos Mortos. Este é um conto de luto do povo Yakima. Ele é um conto ameríndio no que atualmente seria Washington, DC, nos Estados Unidos. Esse conto você encontra num livro chamado Story Making and Bereavement, Dragons Fight in the Meadow, da Alida Jersey. A Alida Jersey fez esse livro aqui também, tá? Não é esse aqui, esse que eu acabei de falar, ele é roxo, mas eu tenho ele em e-book. E esse conto é para quando aqueles momentos mais agudos do luto já passaram, mas ainda existem uns resquícios finais, sabe? Uns sussurros de protesto pelo modo de funcionamento do universo. Quando a gente não consegue aceitar aquele finalzinho, quando a gente acha que tinha que ser diferente. E aí, quando os nossos dias e as nossas noites refletem esse luto, talvez ouvir essa história do Coiote na Terra dos Mortos seja uma boa. Vamos lá, então? Quando o mundo ainda era muito jovem, Coiote visitou o chalé da águia. Ele conhecia o povo águia desde o início dos tempos e já não os via há algum tempo. Então ele ficou chateado quando ele chegou na terra da águia e viu que a fogueira havia sido descuidada, que a cabana da águia estava completamente negligenciada. O homem águia mal devolveu a saudação do coiote e sussurrou que precisava lhe contar uma história triste. Mulher águia havia morrido. E a vida sem ela era muito difícil. O coiote já tinha ouvido essas palavras antes de outras pessoas enlutadas. Essas palavras o machucavam muito. E porque Coiote era Coiote, ele decidiu, naquele momento, que o jeito das coisas tinha que ser alterado. Ele se lembrou das novas folhas e flores da primavera e ele não conseguia ver por que não poderia ser assim, por que não deveria ser assim com as pessoas também. Portanto, ele sugeriu ao homem-águia que viajassem para a terra dos mortos para trazer de volta o povo para que eles pudessem ser renovados. Assim, Coiote e homem-águia em sua jornada. Eles viajaram por muito tempo. Por fim, chegaram em uma terra cinzenta e sombria, onde o sol raramente era visto. E quando a escuridão estava prestes a cair, eles alcançaram o grande rio que corre entre a terra dos vivos e a terra dos mortos. Na costa distante, eles viram uma aldeia muito parecida com as outras aldeias. O coiote e o homem-águia ergueram suas vozes, clamando na escuridão da noite para que alguém enviasse um barco para buscá-los. Nada se mexeu. Ninguém veio. Então o coiote pensou. Seu pensamento viajou profundamente dentro de si e ele trouxe à garganta uma canção antiga, desconhecida para ele. E enquanto cantava essa canção de poder, uma canoa saiu da costa distante e fez seu caminho em direção a eles. 4 homens seguraram os remos e 4 rostos solenes e sábios saudaram-nos com um sorriso amigável e silencioso. Nenhuma pergunta foi feita, nenhuma palavra falada. Quando eles chegaram na aldeia da Terra dos Mortos, Coiote e Homem-Águia foram saudados por uma mulher alta e forte. Seu rosto brilhava com o mesmo sorriso solene e sábio que eles tinham visto nos rostos dos remadores. Assegurando-a de que eles não tinham vindo para tratar de negócios prejudiciais, eles imploraram por hospitalidade. A eles, então, foi oferecida uma pequena cabana,
fortemente tecida com tule e outros juncos, uma pilha de pele de antílope e uma fogueira quente foi tudo o que eles encontraram dentro dessa cabana. Logo, o homem-águia ficou com fome e perguntou-se se ele deveria sair para procurar por comida, mas ao olharem ao redor, em busca de uma porta, eles viram que a cabana estava completamente fechada. Eles procuraram por uma abertura, por uma saída, mas não encontraram nada. Eles tentaram fazer um buraco nas paredes, mas cada vez que eles tiravam um pedaço, a parede voltava a se fechar. As paredes que o aprisionavam eram fortes e lisas e nada poderia quebrá-las. O homem-águia foi atingido pelo medo. Seriam deixados para morar ali e morrer de fome? O coiote pensou por um momento, um breve momento eterno. Então ele soube e disse: somente o que pertence à terra dos mortos criará uma abertura na parede da cabana dos mortos. Assim que ele teve esses pensamentos, a parede se abriu e uma pessoa entrou para trazer comida. Quando a pessoa saiu novamente, a parede se fechou, como antes. Coiote e homem-águia perceberam que eram os alimentos do mundo distante e comeram com vontade, pois estavam com muita fome. O coiote então teve o cuidado de comer a carne e os ossos. Mas quando estava mastigando o último osso, ele guardou um pouco na boca. Tudo mais ele engoliu. O desejo do homem-águia por sua esposa doeu muito quando a pessoa veio para tirar a tigela vazia. E ele perguntou quando poderia vê-la. E um sorriso solene e sábio foi tudo que ele viu. Novamente a porta desapareceu e as paredes da cabana estavam mais lisas e sólidas do que nunca. O homem-águia soube que o morto iria mantê-los ali até que eles morressem. Ele nunca seria capaz de ver a sua esposa. Sua dor era muito grande. Então o coiote tirou a lasca de osso da sua boca e começou a arranhar a parede. Dessa vez ela não se fechou. O buraco foi ficando cada vez maior até que ficasse tão grande que eles pudessem ver através dele. Ao primeiro luar, eles viram como os mortos se reuniam em círculos para balançar e se mover com suavidade e beleza, uma dança misteriosa. Eles estavam vestidos com ricas vestes cerimoniais. Alguns carregavam instrumentos musicais. As decorações com conchas e penas eram tão esplêndidas quanto a que eles haviam visto na terra dos vivos. Coiote viu muitas das pessoas que ele conhecia naquela reunião dançando ao luar. E também a adorável mulher águia. Homem-águia, quando a viu, se engasgou e teve vontade de correr em sua direção, mas Coiote o segurou com força e o ajudou a silenciar o seu grito. O homem-águia observou então como o coiote foi para as peles do antílope. Ele as pegou uma por uma e as colocou para costurar. Em seguida, ele transformou a lasca de osso que havia usado em uma agulha e, usando seu próprio cabelo, Coiote começou a costurar. Uma após a outra, até que ele fez uma grande bolsa de couro para esconder. Enquanto isso, os mortos dançavam sua dança cerimonial. E Coiote olhou para eles em silêncio, reverente. Então, como se do nada, ele começou a cantar uma música própria. Era como a canção da canoa, porque
também vinha do lugar de saberes ancestrais dentro dele. Enquanto o coiote cantava, pareceu que o mundo inteiro se encolhia. Os mortos ficaram parados, presos pela canção envolvente, enquanto ao redor deles morava a escuridão. Agora, o coiote e o homem-águia se moviam em direção ao círculo imóvel, arrastando a bolsa de couro atrás deles. E um a um, leves como penas, eles pegaram os mortos na palma de suas mãos. Cada um dos mortos encontrou um lugar dentro da bolsa. E quando todo o povo da terra dos mortos estava reunido, o coiote e o homem-águia dirigiram-se para a canoa. De repente, Coiote estava com pressa. O seu conhecimento ancestral lhe disse que ele tinha que chegar à terra dos vivos antes do amanhecer. Assim, o coiote e o homem-águia ocuparam seus lugares dentro da canoa, a bolsa de couro entre eles, e então eles começaram a árdua jornada através do largo rio que fluía entre a terra dos vivos e a terra dos mortos. De repente, no horizonte, uma fraca luz se ergueu e medo tomou conta deles. Eles podiam ouvir pequenos gemidos e as pessoas começando a se mexer dentro da bolsa de couro. O homem de águia estremeceu. O coiote disse-lhe mais uma vez para remar o mais rápido que pudesse, e quando a luz ficava mais forte, os mortos acordavam e não haveria espaço para todos eles dentro daquela bolsa. A dor seria uma agonia e, além disso, eles seriam pesados demais para a canoa que viraria. Eles se apressaram para atravessar o rio. Mas logo aconteceu. As pessoas dentro da bolsa se contorceram e viraram e gritaram, uma dor cega. A canoa então virou e o saco de couro, o coiote e o homem-águia, todos eles caíram no rio. Mesmo assim, o coiote não desistiu. O mais rápido que ele pôde, ele nadou em direção à bolsa, arrastando-a com o resto de suas forças e segurando-a firmemente, ele conseguiu trazer a sua carga dolorosa para a costa. Então ele abriu a bolsa de couro e, sorrindo de bom grado, quando os mortos que estavam do outro lado chegaram ali e voltaram à vida na margem da terra dos vivos que brilhava com a luz da manhã. Então o coiote falou. Ele disse para eles que ele e o homem-águia trouxeram o povo de volta à terra dos vivos para que não houvesse mais morte. Todos os seres vivos agora voltariam à vida, como as árvores, e as flores também voltavam. O homem e a mulher águia, eles poderiam voltar para a sua aldeia. Eles não precisavam mais ficar se lamentando. Coiote olhou em volta. O seu olhar foi saudado, com o mesmo sorriso solene e sábio que ele já tinha visto antes. Então a velha senhora, que havia recebido o homem-águia e o coiote na costa, na aldeia da Terra dos Mortos, deu um passo à frente. E ela falou assim: é bom saber que eu sou lembrada, coiote. E sabemos que você teve boa intenção, mas não desejamos voltar a viver entre vocês novamente. O nosso tempo, aqui na Terra dos Vivos, veio e se foi. Agora chegou outra hora, e essa hora é boa. Encontramos muito conhecimento e admiramos esse conhecimento lá na Terra dos Mortos. Nós desejamos voltar a ela. Então ela se virou e foi em direção à canoa que estava na praia, como se a canoa fosse uma testemunha silenciosa da viagem.
todo o seu povo a seguiu. A última a ir foi a mulher águia. E quando ela estava prestes a entrar na canoa, ela olhou para o homem águia e disse: não sofra por mim. Não somos como as folhas das árvores. Nós somos como o coração delas. Quando o seu coração morre, a árvore morre e ela retorna ao ainda pulsar coração da terra. Um dia você também irá cruzar este rio e nós dois nos encontraremos lá e dançaremos a dança sem fim dos mortos. Não sofra por mim. Silenciosos, coiote e homem observaram a canoa deslizar em direção à terra dos mortos. Então eles se viraram e seguiram em direção à terra dos vivos.